Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Kaliane e hoje eu vim responder uma pergunta que de vez em quando aparece no meu direct ou no meu WhatsApp, que também é aberto para todo mundo, né? Kaliane, afinal, com o que você empreende? Essa pergunta surge porque às vezes as pessoas não acompanham bem, né? Elas não veem direito e agora eu tô falando um pouco empreendedorismo e vem essa curiosidade. Gente, isso é uma longa história, certo? Mas de cara, para quem ainda não sabe, eu empreendo com a Rinode, Grupo Rinode, uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado e eu atuo especificamente na área de marketing multinível. Kaliane, o que é marketing multinível? Basicamente, é você fazer como se fosse uma representação da empresa. Eu não sei se você conhece algumas marcas, algumas indústrias, elas trabalham fabricando e existem representantes locais, às vezes regionais ou municipais, né, dependendo da empresa, como é que ela se divide. E a Rinodela tem essa representação no modelo multinível, ou seja, multi vem de vários, né? Então são em vários níveis. Eu não quero me aprofundar muito nesse detalhe porque a história é muito longa, eu só quero que você entenda em que eu empreendo e por que eu empreendo com isso, certo? É uma pergunta muito recorrente, então estou querendo trazer essa explicação para vocês. É uma história muito longa e depois eu posso até fazer uma live para a gente conversar sobre os detalhes do detalhe de como tudo aconteceu, mas basicamente eu tinha crenças bem limitantes em relação a negócio, né? As principais eram que, primeiro, eu achava que tinha que ter muito dinheiro para investir, né? Eu trabalhei em algumas empresas muito grandes, outras nem tão grandes, mas no geral eu achava que aquele montante de dinheiro para ter o negócio era muito alto. Outra crença que eu tinha é que era muita responsabilidade. Então, o dono da empresa ele tinha que estar preocupado com o setor financeiro, com a parte de gente, com a parte de vendas, com a parte de estoque. Quer dizer, digamos que se na empresa eu tinha 100 funcionários e cada um tinha a sua rotina, então na minha mente, o dono da empresa ele tinha que estar preocupado com tudo isso. Então, assim, se eu já era preocupada, se eu já me via às vezes um pouco atarefada demais com uma função na empresa, imagine dar de conta de todas, né? Então, para mim isso era uma coisa que devia consumir muito a pessoa. E a outra crença limitante era que eu tinha que ser muito bom no que eu fizesse para poder ter um lucro, né? Como eu sempre trabalhei nessa parte financeira, então eu sabia que faturamento não era lucro. E às vezes a margem de lucro era muito apertada e dependendo do negócio, o negócio pode até não ter lucro, né? Então imaginar o seguinte, tem que ter muito dinheiro e se eu começar um negócio, né, além de eu viver sufocada, porque eu tenho que dar de conta de muitos setores da empresa, eu vou possivelmente talvez nem ter lucro, né? Então eu me agarrava a essas crenças e eu não imaginava de forma alguma empreender. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Até que meu cônjuge, ele decidiu iniciar um negócio e eu comecei a acompanhar e eu entendi o negócio. E o negócio era o Grupo Rinode. Então, a partir daquele momento que eu me envolvi naquela realidade, eu comecei a quebrar algumas dessas crenças que eu tinha, né? E assim, especificamente com esse negócio, né, gente? Porque assim, a gente sabe que existem negócios e negócios. Então, para alguns negócios, realmente as crenças que eu tinha de que tinha que ter muito dinheiro, que a margem de lucro era muito baixa, realmente eram verdades. Mas para aquele negócio, eu vi que não era bem essa realidade, ou seja, que essa crença que eu tinha não se aplicava a todos os negócios. Então, eu vi que, primeiro, o investimento não era tão alto, né? O máximo que você investe hoje na Rinode é R$ 2.000, é o limite, é o kit maior, o kit profissional.
Então, R$ 2.000 comparado a um negócio tradicional, quando eu falo negócio tradicional, gente, eu quero dizer o quê? Por exemplo, você abrir um carrinho de cachorro-quente ou você abrir uma lanchonete. Vou dar um exemplo de coisas que a gente pode comparar que são fáceis de fazer, né? Que não exige tanto valor, mas, por exemplo, para você abrir uma lanchonete, só para iniciar, você já tem que ter uma parte de investimento na parte de estrutura, certo? Você tem que ter uma chapa, você tem que ter panelas, fritadeira, tem que ter vários utensílios, vários equipamentos para te auxiliar nesse processo. Isso só para você começar, certo? Além disso, existe um custo para você operacionalizar o teu negócio, né? Digamos, você vai ter que pagar um aluguel, se for para um local bem localizado, digamos que você pague uma faixa de R$ 1.000. Você tem que pagar energia, água. Supondo aí que você pague R$ 100 de energia, R$ 100 de internet, R$ 50 de água. Só aí você tem 250 mais 1.000 do aluguel, já foi R$ 1.250. Só para você estar aberto, certo? Então, é um custo elevado, né? É um custo alto. E assim, se você não vender ou se você não conseguir ter faturamento, você não tem como recuperar esse valor, né? A pessoa do aluguel não vai te fazer, eu só consegui vender, eu só consegui apurar R$ 500. A pessoa não vai, digamos, dizer, não, então esse mês eu vou te cobrar só R$ 500 do aluguel. Não é assim que funciona, né? Então, essa foi uma das vantagens que eu vi em relação ao negócio da Renaudet. Porque esse valor que você compra de R$ 2.000 já é o teu estoque. A gente falou aqui de aluguel, energia, água e nem falou, e falou dos utensílios e nem falou da parte de estoque, né? Que estoque seria o quê para um lanchonete? Seria pão, hambúrguer, queijo, né? Uma série de coisas que você precisa para você fazer um lanche, dependendo do que você escolher. Então, perceba que na Renaudet é muito mais simples, né? Essa parte de estrutura você não precisa ter. Por quê? Porque existe uma rede de franquias que já traz essa estrutura para você. A parte de estoque você já compra automaticamente quando você adquire o kit para você entrar, você já fica com o seu estoque. Então, assim, eu não tenho esse custo operacional fixo. Se eu não vender a minha mercadoria, eu não tenho esse custo de ter, digamos, eu não vendi e agora o que eu faço? E com comida ainda é mais um pouco mais complicado, né? Porque tem coisas que se você não vender, você simplesmente perde porque estraga. Então, se eu não vender a minha mercadoria, não acontece nada, né? Ela tá comigo, inclusive, né? Uma das outras vantagens do negócio, se eu não vender nada, eu ainda não tenho um prejuízo. Por quê? Porque a gente trabalha com produtos que são de consumo, produtos que eu utilizo no meu dia a dia. Então, perfume, desodorante, sabonete, hidratante. Tem a parte também de bem-estar, suplementos, vitaminas, colágeno. Então, são coisas que eu já uso, que se eu não vender por algum motivo, sei lá, digamos que eu adoeci, não tive como ter esse trabalho de vendas, eu não perco nada, né? O item não é perecível, então não tem esse problema de estragar com o tempo. Claro que vai ter um tempo, né? Mas não é um tempo, digamos, rápido, tipo de um mês, por exemplo. E eu posso usar esses produtos, ou seja, eu ia ter que desembolsar dinheiro para comprar perfume, desodorante, hidratante. Então eu posso usar esse produto, que é o produto que eu vendo. Então, quando eu conheci esse negócio, eu comecei a desmistificar essas crenças que eu tinha e passei a ver a ideia de empreender com outros olhos, né? Ainda tem muita coisa a se trabalhar, ainda tenho muita coisa para melhorar, né, de mentalidade, mas eu já entendi que existe sim negócios que dá para você iniciar com um valor menor, existe sim negócios que já tem uma estrutura montada, né? Agora na pandemia, por exemplo, um restaurante que não se reinventou, que não
que não colocou um delivery, ele simplesmente parou de vender, né? E a Rinode, ela já tinha uma estrutura montada de e-commerce. Então, eu posso vender na minha loja online, né? O fato de eu não poder ir na casa do cliente fazer uma demonstração, mostrar, né, pessoalmente, diretamente, porque o nosso trabalho tem muito essa coisa de pele, né? De você sentir o cheiro, de você ter experiência com a maquiagem, né? Então, isso não é prejudicado totalmente, porque a gente já tinha um e-commerce instalado, né? Já tinha um e-commerce funcionando e só potencializou. Então, assim, foram muitas vantagens, né, que eu vi em relação ao mercado tradicional. Por isso que eu escolhi a Rinode. Por isso que eu decidi empreender com esse negócio.